Olá, hipnotizadores, hipnólogos, hipnotistas, seja lá como vocês se denominam. Muito prazer por estar aqui apresentando para vocês mais um vídeo da série dos Mestres da Hipnose com Hipnose na Prática. Eu estou levando para vocês com essa série de vídeos conhecimento. Por que conhecimento? Conhecimentos ainda de alto nível, porque conhecimento é a coisa que mais enriquece um ser humano. É a maior riqueza que um ser humano pode ter. Porque material todo mundo pode tirar, mas isso aqui ninguém tira. Então, o Hipnose na Prática trouxe para vocês agora um caso extremo, digamos assim. Porque o Israel Costas, que é o nosso entrevistado de hoje, ele foi famoso por fato de tratar casos extremos. Ele tem mais de 8 anos aí como hipnoterapeuta, mas ele trata casos totalmente diferentes, que pouquíssimos caras tratam. Como viciados em crack, pessoas que derrame AVC e epiléticos. No caso de epiléticos, muitos hipnólogos já ouviram falar que tem medo de pegar pessoas assim, porque vai que o cara tem uma convulsão, né? Você acaba fazendo o cara ter uma convulsão e você não sabe como agir. Então, hoje, o Israel vai falar para vocês como tratar com epiléticos, como tratar pessoas com AVC e como foi a primeira vez que ele tratou uma pessoa com vício em crack. Se a pessoa tem vício em crack, se você conseguir tratar isso, você pode tratar qualquer outro tipo de vício, que o crack é o mais forte. Então, a Hipnose na Prática te enriquecendo cada vez mais. Assista aí o Israel. Muito bem-vindo novamente para uma grande entrevista. Hoje estou com o grande Israel Costa, que é especialista em casos extremos na hipnose clínica. Cara, é muito bom. Então, meus amigos hipnólogos e hipnólogas, agora com vocês, quero que o Israel comece a falar sobre como ele conheceu a hipnose, por que ele começou na hipnose, né? O porquê a hipnose como tratamento clínico. Vamos lá, Israel. Muito obrigado. Felipe, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei super honrado pelo seu convite e estava até ansioso por esse momento aqui. A gente teve um ou outro imprevisto, mas é um prazer enorme estar com você aqui e compartilhar informações com todo mundo, né? Eu acho que nos últimos anos eu recebi muita informação de muitas pessoas que me ajudaram muito e a minha intenção é manter sempre o pouco que eu souber também à disposição de mais e mais pessoas para a gente criar esse ciclo virtuoso, né, no que diz respeito à questão da hipnose. Bom, com relação à sua primeira pergunta, que caminhos me levaram na direção da hipnose, eu diria que foi uma coisa assim um pouco não esperada. Há muitos anos atrás, cerca de 8 anos atrás aproximadamente, talvez um pouquinho mais, eu tinha um interesse por hipnose, eu tinha uma curiosidade, tudo, mas na verdade eu ainda nem sabia se era real, se era uma lenda, se era mágica, eu ainda não sabia, mas aquilo de alguma forma me atraía para tentar entender mais aquilo, né? E em algum momento, em meio a tudo isso, minha vida profissional seguia numa outra direção, eu fazia faculdade de gestão em petróleo e prestava serviço para a Petrobras, então tudo parecia já desenhado, já definido, né? Essa questão da hipnose estava ainda meio que como uma mera curiosidade. Então, assim, começou naturalmente aquela busca por conhecimento, né? Há 8 anos atrás ainda não existia essa riqueza de informações, comunidades e tudo que nós temos hoje, era tudo um pouco mais difícil. Mas eu já tinha ouvido falar num super hipnólogo que tinha no Rio de Janeiro, e com muita dificuldade, eu e meu irmão, nós tínhamos garimpado uns vídeos desse cara e tal, então nós tínhamos ele assim como referência palpável, né, da hipnose e tudo. E a nossa grande meta, o nosso grande desejo era poder, o quanto antes, ter acesso a esse cara para poder conversar com ele, fazer as perguntas e tirar as dúvidas e ver a hipnose acontecendo na nossa frente. Eu acho que é natural para quem não tem contato ainda com a hipnose ter aquela coisa de
né, eu acredito, mas será que é verdade? Eu queria ver com os meus próprios olhos. Então, assim, há muito tempo atrás, mais ou menos nessa época, nós tivemos o privilégio enorme de poder participar de um workshop. Deixa a gente participar e tal. E nós conseguimos. Israel, Eu eu vou cortando aqui um pouco a sua transmissão. Tá falhando? Cortou um pedaço. Tá. Você falou que você teve a oportunidade de participar, aí cortou. Tá. Então a gente teve a oportunidade de participar, né? E eu cheguei lá e foi assim um dia muito interessante. O hipnólogo era Valdinei Soares. E foi assim o meu primeiro contato real com hipnose. Até então era só curiosidade, material raríssimo, né? Se hoje não existe tanto, 8 anos atrás, que até a internet era mais difícil, então era quase muito escasso, né? Avião passando aqui. Então, Falando do Valdinei, tem uma entrevista também marcada com ele também. Logo mais, né? Pessoal, é que agora eu não sei se eu vou ter lançado essa entrevista antes ou depois da dele. Mas também tem uma entrevista com ele também. Grande hipnólogo. fantástico. Então, nesse dia, eu chego lá pela manhã e lá está o Valdinei sentado, assim, com aquela simplicidade típica dele, né? Pessoa incrível. E eu com as mãos suando, né? Toda aquela expectativa. Eu pensei, eu já tinha ouvido alguma coisa sobre interrupção de aperto de mão. Eu pensei, será que se eu for, né, pegar na mão dele, ele vai me hipnotizar e tal? Todos aqueles medos. E aí cumprimentei. A gente sentou, era o terraço desse cara que promoveu o workshop, então tinha uma churrasqueira, tinha uns lugares para sentar, assim, super confortável. Eu me lembro que uns 40 minutos depois que começou, comecei a sentir um sono, e o Valdinei explicando e tudo, o pessoal fazendo perguntas, e eu com aquele sono, e eu comecei a me perguntar, será que eu estou hipnotizado? E eu dizia para mim mesmo, eu estou achando que aquela hora que eu apertei a mão dele, ele deve ter feito alguma coisa. Eu acho que é aquela coisa, né, de quem ainda não sabe nada sobre o assunto e tal. E a partir daí abriu as portas, essa coisa da hipnose, eu pude ver o quanto isso é incrível, fantástico, e foi só questão de tempo até que eu me visse totalmente mergulhado na questão da hipnose terapêutica. Depois eu fui para o Rio fazer o curso completo de hipnoterapia. Algum tempo depois fui convidado por alguns amigos para começar a atender, a clinicar e tudo. No começo não tinha muito compromisso profissional com aquilo, porque eu tinha outros planos profissionais, mas num espaço curtíssimo de tempo eu me vi completamente apaixonado pela hipnose e percebi que deixar a hipnose para fazer qualquer outra coisa seria desperdiçar a oportunidade de fazer diariamente o que realmente me deixava feliz e realizado. Então, começou mais ou menos dessa forma. Muito bom, Lá para cá muito tem bom. seguido o trabalho. E aí, como é que você foi parar nesses casos extremos, né? Que hoje você classifica como crack e AVCs, né? Ou tem mais outros casos? Então, eu defini basicamente três, né? AVC, epilepsia e crack. Que eu, até pelas conversas que eu tenho tido, todos esses anos, assim, são muitas viagens, muitos profissionais e tudo mais, então sempre rola esse bate-papo, tal, aquela amizade que segue a partir desses encontros. E eu sempre observo e procuro perguntar, já faz um certo tempo, quais eram assim os casos mais complexos, mais difíceis e tudo mais. E esses três sempre se despontaram como os mais complexos. Mas assim, o meu envolvimento com esses casos é até interessante, porque começou, talvez, até por esse caráter mais tranquilo da forma que eu comecei a lidar com a hipnose, sem tanta pressão.
porque eu disse para esses meus amigos que me convidaram o seguinte, não, então faz o seguinte, vocês separem para mim os piores casos que aparecerem na clínica, que eu vou que eu vou atuar com vocês nesses casos especificamente, mas só os mais difíceis, os mais complexos, que nós vamos trabalhar de maneira multidisciplinar. Eu quero entrar com a hipnose, vocês me auxiliam com as ferramentas de vocês, psicologia, psicanálise, enfim, né? Então, assim, isso fez com que os primeiros casos, isso já faz alguns anos, já começassem dessa forma, já começassem com um nível bastante elevado de dificuldade, né? Às vezes nós tínhamos que ir até as pessoas, às vezes eram regiões bastante difíceis, em alguns casos as famílias não tinham condições financeiras de pagar por aquilo, mas de alguma forma isso ajudou, acho que todo mundo, nós aprendemos assim muito, mas muito com isso, porque nós somos expostos a muitas situações num espaço bastante curto de tempo que nos forçou a lapidar a aplicação da técnica, o feeling e toda essa questão, essa responsabilidade de produzir resultados nesses cenários mais complexos. E aí, alguns anos depois, surgiu a ideia, então, de sistematizar essas abordagens para que fosse possível passar para outros profissionais em outros lugares esse acervo de experiências, né, de técnicas desenvolvidas e outras adaptadas, e ao mesmo tempo histórico, de sucesso, para que as pessoas aprendessem com eles, e também, claro, alguns fracassos também, porque os fracassos também são aulas incríveis, que nos ajudam a corrigir muita coisa. E quando você tem a oportunidade, assim, a nossa visão desde o princípio, deve ter uns 3 ou 4 anos que surgiu essa ideia de sistematizar e disponibilizar, mas a nossa ideia desde o princípio era exatamente isso, era tentar disponibilizar para o pessoal que estava começando as nossas experiências, né, sucesso e também as mais difíceis, para que eles não cometessem todos os erros que nós tivemos que cometer e ajustar durante tanto tempo para finalmente começar a ter resultados, eles pudessem encurtar essa curva de aprendizagem, né? Acho que os grandes mestres fazem, né? Sim, muito bom. O Valdinei também faz muito isso. O Valdinei é muita inspiração. E na prática, mas como é que foi atender cada caso específico desse? Que nem, por exemplo, o crack. Eu imagino que foi muito difícil atender, pelo menos a primeira vez, o crack. Como é que seria? Como é que foi para você? Olha, eu acho que você percebe o quanto é necessário um trabalho interno, primeiro. Não é só ter ferramentas para lidar. Essa questão dessa necessidade de você fazer realmente um trabalho interno para se preparar para atuar nesses casos. E com o passar do tempo, foi se revelando para nós os elementos que compõem esses cenários e foi tornando o cenário menos assustador, né? A princípio, você chega numa casa 8 horas da manhã para falar com um adicto que não quer ser tratado, então você tem que ir cedo antes que ele saia, e uma casa que as janelas não se abrem há muito tempo, aquele cheiro de mofo, não tem quase nada, o cara já vendeu quase tudo que tinha em casa, uns móveis, um sofá rasgado e tal, você vai sentar ali e você está esperando esse cara sair do quarto para você conseguir fazer essa abordagem. E por mais ferramentas que você tenha, existe no cenário um certo desconforto para o terapeuta. Então, assim, eu acho que o grande ganho nosso foi, com o passar do tempo, aprender a não ser afetado pela aparência do cenário. Entender, de maneira cada vez mais clara, que o único cenário que nos interessa é o que está dentro da mente do adicto ou de quem quer que seja essa pessoa que nós estamos levando a ajuda. O único cenário que nos interessa é o que está dentro da mente dele.
todo o resto em volta são armadilhas que podem assustar o terapeuta e às vezes impedir que o terapeuta siga em frente nesses casos, sendo que a pessoa precisava tanto de você ali e às vezes nós nos impressionamos pelo cenário. O caso de AVC, por exemplo, né, que tem um caráter bastante fisiológico, você chega ali, a pessoa está ali 1 ano, 2 na cama, ela não se movimenta, então parece uma coisa tão orgânica que às vezes o terapeuta pensa, puxa, mas será que eu realmente posso ajudar num cenário como esse? Deixa para o neurologista, para o fisioterapeuta e vai embora. Mas superar essa impressão inicial é muito importante, né? Porque independente dessas questões fisiológicas, existe ali um indivíduo, um ser humano, cuja estrutura psicológica afeta todos os resultados que ele tem, e você pode sim ajudar, né? E aquele cenário feio que às vezes a gente encontra, né? Tem um vídeo nosso que tem muitos views e tal, até que originou aquele primeiro hangout com o Roberto, que é de um caso de AVC, de um senhor e tal. Então tem toda aquela questão do ambiente ali, né? Um cenário, a casa é muito simples e parece as pessoas não terem recursos entendeu? Toda aquela questão ambiental ali assusta muito às vezes os terapeutas, principalmente os iniciantes. Mas a nossa intenção é mostrar isso, que é possível superar essa primeira impressão, que realmente eu confesso que a vontade que dá é de ir embora, né? Você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas superado esse medo inicial, você começa a trabalhar e o engraçado é que esse ambiente também começa a mudar, né? De repente já não é mais tão difícil assim, né? Por exemplo, no caso de AVC que vocês viram, a partir do momento que o senhor começa a sair da cama para a cadeira, que começa a ir até a cozinha, tomar banho no banheiro, é óbvio que o ambiente, aquele cenário ali fica muito melhor, fica muito mais confortável para todo mundo e tal, e você segue em frente com muito mais tranquilidade. O cenário do crack também muda, né? Aquela coisa bastante pesada que você tem ali, até do ponto de vista emocional também, que os membros da casa estão todo mundo muito tenso. Então, você começa a trabalhar, isso começa a melhorar, e aí você percebe que numa determinada sessão, quando você chega, as janelas estão abertas, numa outra sessão que você chega, a casa está limpa, numa outra sessão que você chega, tem café te esperando, numa outra sessão que você chega, o adicto já não está mais sob efeito de droga, agora ele está bem, tá com roupa limpa e tudo, então o cenário vai se ajeitando, você vai ajudando isso. Fantástico. Muito bom. Basicamente, assim, eu acho que seria isso. Se você fosse classificar em tópicos, assim, as sessões que você faz, quantas sessões são e quais são os tópicos para tratamento de crack? Aí depois você fala o de AVC e depois o de epilepsia. Mas começando pelo crack, quais são os tópicos assim das sessões? Então, para resumir, né, porque a gente divide em 3 fases, e essas 3 fases se subdividem, e alguns elementos se subdividem de novo e tal. Mas assim, para passar o conceito básico, assim, primeiro nós dividimos em três fases do processo terapêutico. Nós dividimos a responsabilidade do terapeuta e os resultados que ele precisa produzir nessas 3 fases, de maneira a tornar muito mais leve. Você não chega no cenário para libertar o adicto das drogas, né? Você chega no cenário, na fase 1, para conquistar rapport, para ajustar o ambiente familiar, para criar a fé no adicto e tal. Então, isso é muito mais leve que chegar com aquela responsabilidade, não, eu tenho que livrá-lo das drogas, né? Na segunda fase, então, você começa a trabalhar diretamente a questão da dependência, né? Então, há uma série de metáforas, sugestões que são feitas, e a gente também tem uma estrutura para você passar para o adicto, para ajudá-lo a reagir de maneira diferente ao cenário, quando ele chega.
Na terceira fase, é o encerramento, você precisa ter toda uma preocupação para ir cortando de maneira bem tranquila esse cordão umbilical entre o terapeuta e o adicto, para construir essa crença de que ele pode seguir sozinho, que ele não precisa mais do seu apoio constante. Muito embora você sempre estará à disposição, porque você é um terapeuta, sua vida é isso, sua função na vida é essa, e você sempre vai estar à disposição, mas ele pode seguir sozinho, né? Em caso de AVC... Antes de falar de AVC, Razel, só um minutinho, só uma dúvida. Quanto tempo, mais ou menos, em média, leva para a pessoa largar o vício? Tem uma estatística, mais ou menos? Principalmente o vício do crack, que é um vício muito forte, né? Bastante forte. Nós definimos um período de 9 meses, 3 meses cada fase, né? Aí nós estamos partindo do princípio de que não há internação e nem medicação. Então nós precisamos de um período de tempo mínimo que te permita administrar todos os fenômenos que possam se manifestar, incluindo uma possível crise de abstinência, né, todas essas questões, e que te permita também ter um feedback mais confiável dos resultados que você produziu, né? Você precisa, após, por exemplo, chegar em consumo zero e tudo, você precisa de mais tempo ali acompanhando para ver se algum elemento pode se manifestar e tornar o adicto vulnerável, né? Então, para isso, nós temos um período de 9 meses. Mas isso varia muito de acordo com cada pessoa. Cada pessoa está num estágio diferente de dependência. Isso vai afetar o tempo final. Nós temos casos de sucesso em 4 meses, 5 meses. Mas, inicialmente, a família e o adicto já é preparado para um tratamento de 9 meses. Muito bom. Isso fazendo uma sessão por semana, é isso? Uma sessão por semana, sempre deixando para a família e para o adicto em aberto a possibilidade de sessões extraordinárias entre estas sessões, se for necessário. E às vezes é necessário e você vai precisar fazer, né? Na negociação financeira com a família e tudo, você já precisa deixar esses detalhes ajustados para ter liberdade na hora de administrar o processo terapêutico como um todo, né? Macro processo. Certo. E aí na parte do AVC, seria o mesmo esquema, os tópicos ou não? No caso de AVC, nós dividimos basicamente da seguinte forma. Primeiro, é necessário fazer todo um trabalho, que nós consideraríamos como uma fase 1, para ressignificar a relação do paciente com o próprio problema, né? Porque nós partimos do princípio de que... Fala, você tentou combinar lá com os caras para eles não parar de passar avião, mas não deu certo, né? Não deu certo, não deu certo. Tá todo mundo chegando agora em Vitória. Mas então, seguindo, né, com relação à questão do AVC, nós partimos do princípio de que quando nós superamos de fato um evento em nossa vida, nós falamos sobre aquilo com naturalidade. Então, a intenção é trabalhar essa relação do paciente primeiro com o AVC, porque nada se constrói sem você ajustar isso. Se você não resolver essa questão dessa relação do cliente com o AVC, com essa nova realidade, que agora é dele, isso faz parte dele, vai estar com ele a partir de então, se você não ajusta, você não constrói nada por cima, né? Porque isso é a base, né? Então, inicialmente é isso. Posteriormente, o processo terapêutico, então, divide em 2 pontas. Uma delas segue na direção de dar suporte ao trabalho dos outros profissionais, neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, né? Então, você trabalha com uma linha em que parte das sessões tem a função exclusiva de dar suporte. Por exemplo, naquele caso do vídeo, o paciente sentia muitas dores, isso impossibilitava a fisioterapia, e você vai trabalhar essas questões e tudo. A intenção de dar suporte mesmo para o fisioterapeuta. Na outra linha, você vai trabalhar a motivação do paciente, assim como aproveitar a hipnose para trabalhar também questões mais diretas, como colocar o corpo da pessoa a serviço da autocura, a serviço de restaurar essas conexões neurológicas que se perderam, né?
A gente parte sempre do princípio de que aquela plasticidade neurológica permite que outras regiões do cérebro assumam a responsabilidade pela área afetada para ajudar a pessoa a recuperar os movimentos. Então aí você vai fazer um trabalho nessa direção. Aí tem metáforas, sugestões, exercícios, visualização, todas essas ferramentas terapêuticas que são possíveis de adaptar especificamente para isso. Eu acho assim que os terapeutas que estão nos ouvindo nesse momento, provavelmente eles já devem ter em mente, já devem ter pensado, pô, eu tenho ferramenta tal, acho que eu consigo fazer isso que o Israel está falando, usando esta ferramenta ou esta ferramenta. Claro, no curso a intenção é passar essas ferramentas, mas esse curso de hipnose em casos extremos, no módulo de AVC, ele ainda não está pronto, nós ainda não formulamos. O de crack está pronto, nós já tivemos, esse ano, nós já tivemos 2 vezes o curso, talvez a gente tenha esse ano de novo, agora em Campinas, nós reformulamos, adicionamos algumas coisas e tal. Como o de AVC, eu ainda não tive a oportunidade de estruturar toda a metodologia, eu tenho passado o máximo que eu posso assim nessas conversas e às vezes quando as pessoas me fazem perguntas, para elas já irem começando a aplicar e a produzir resultados também, né? Uma coisa também relacionada ao AVC, eu até entrei nessa questão naquele hangout que eu fiz com o Roberto, que é que quando você lida com um caso como um caso de AVC, você não está ali para fazer aquela pessoa andar ou para fazer aquela pessoa movimentar o braço ou as mãos. Porque, assim, num caso de AVC, essa questão das sequelas motoras é muito aparente, né? Acaba meio que chamando muita atenção do terapeuta e ele pode se confundir achando que a função dele ali é fazer a pessoa recuperar os movimentos da perna, do braço, dos dedos, né? Mas não é isso, pelo menos não diretamente. A função do terapeuta ali é melhorar a vida da pessoa, ou seja, é mapear as limitações que essa pessoa está tendo no dia a dia e estruturar o processo terapêutico na intenção de melhorar e eliminar essas limitações. Que costumam ser limitações simples, assim, né? Dificuldade de alimentar-se sozinho, de vestir-se sozinho, de caminhar, de tomar banho, são essas coisas bem pontuais. Você começa pelas mais simples e vai avançando, progredindo, até chegar naquelas mais significativas, né? Mas, independente do que você faça, do ponto de vista macro, qualquer uma dessas micro-realizações vão produzir mudanças significativas na vida dessa pessoa, e é isso que nós queremos, né? É qualidade de vida. Quanto tempo para começar a ver a primeira mudança e até o processo final? Então, mais uma vez, varia de acordo com pessoas, porque em caso de AVC existem sequelas e sequelas. Existe o AVC hemorrágico, que é mais severo, o AVC isquêmico, e cada um desses vão ter uma série de particularidades ali que vão tornar cada caso único, né? Mas, assim, de maneira geral, os resultados começam a aparecer de maneira bem rápida. A princípio, são resultados na autoestima, na determinação do paciente. Isso, no primeiro mês, você já percebe uma diferença significativa nesse aspecto, né? No segundo mês, então, você já começa a perceber que essa dedicação toda e essa força de vontade, aliada ao processo terapêutico que segue, mas a assistência do fisioterapeuta já começa a produzir melhoras também no corpo físico, melhoras motoras, né? Com 3 meses, muito provavelmente, já são visíveis os ganhos, assim, na qualidade de vida dessa pessoa, né? Variando de acordo com cada caso, com as sequelas produzidas por cada caso, mas você já vai começar a perceber isso, uma melhora razoável na qualidade de vida dessa pessoa. Em 3 meses, 3, 4 meses, você já consegue perceber que ela tem muito mais autonomia, né? Nessas questões também, assim, existe na questão do AVC, muito mais talvez até que nos outros 2 casos,
é necessária uma preocupação ambiental também, né? O terapeuta precisa ter essa visão holística, porque você ajuda o paciente, você ajuda você mesmo, né? Que é se você está ali para ajudar a pessoa a desempenhar essas pequenas coisas que vão melhorar a vida dela, nada melhor do que você trabalhar com a família uma melhora nesse ambiente aí. Nesse caso, nós estamos falando de acessibilidade, né? Melhorar a acessibilidade da casa, né? A intenção é dar o máximo de autonomia possível para essa pessoa dentro do quadro dela, obviamente, né? Em que possivelmente uma ou outra limitação vai ficar, mas o importante é que ela recupere a autonomia, né? Da melhor maneira que lhe seja possível de fazer. Muito bom. E agora, já para ir na parte de finalizar, que eu sei que seu tempo também é bem precioso, falando de epilepsia, né? Quais seriam os tópicos para você tratar uma pessoa que tem esses sintomas, esses problemas, né? Então, epilepsia é uma coisa bastante interessante, porque se for olhar na literatura, alguns autores defendem o uso de hipnose nesses casos, outras pessoas condenam, outros autores condenam e tal, né? Então, às vezes, fica uma dúvida entre os terapeutas se ele deve ou não abordar e se ele pode ou não produzir melhoras em cenários como esse, né? Porque podem ser bastante, como todos os outros dois, podem ser bastante assustadores para o terapeuta. Para nós que lidamos com a parte subjetiva, coisas tão orgânicas assim, né? Em casos de epilepsia, também nós dividimos a ação em duas vertentes. A primeira diz respeito a você usar a hipnose para estabilizar a relação da pessoa com a epilepsia e estabilizar os quadros emocionais em que ela está inserida, porque eles afetam as crises, a frequência das crises e a intensidade delas. Ou seja, se você trabalhar essas questões, é bastante possível que você já comece a perceber uma melhora no quadro no que diz respeito à redução dessas crises, a frequência delas, a intensidade delas. E assim como no caso de AVC, a função do terapeuta no caso de epilepsia não é eliminar a epilepsia, não é acabar com a epilepsia. Não, a função do terapeuta ali é, de acordo com cada caso, porque também, assim como o AVC, existe, né, uma variação, uma riqueza de elementos em cada caso, mas é também entender as limitações que essa pessoa tem dentro do quadro em que ela está, para que você possa, uma vez compreendidas as limitações, ajudar essa pessoa a superar essas limitações. Por exemplo, eu tive um caso de uma menina, a menina tinha 16 anos, mais ou menos, na época, né, mas já faz um tempo, já deve ter uns 3 anos, esse caso. Que nessa fase tem estudos e tudo, e ela tinha muitas crises de epilepsia. Ela chegou a ter, assim, às vezes numa semana, ter uma por dia, todos os dias ela teve, né? Imagina para uma menina de 16 anos o quanto isso é limitante para ela. Limitante até porque cria-se, então, na família, um muro de proteção, né? um medo que essa pessoa se machuque, que essa pessoa saia sozinha e tudo mais. E às vezes essa proteção familiar, às vezes começa a se transformar em um próprio mecanismo de agravamento do quadro, né? E ela tomava medicação bastante forte, 2 ou 3 vezes ao dia, o que também torna o dia a dia da pessoa bastante limitante, estar condicionado a horários, né, de medicamento e tudo, isso também tornava a coisa bastante limitante. Ela chegava, às vezes, a ter crises dormindo. Dormindo à noite, ela tinha crise de epilepsia. A mãe dela, assim, a família toda, né,
tinham medo dela se enrolar com lençol, dela se enforcar, dela se machucar, porque às vezes à noite, quando eles iam até o quarto dela, eles percebiam que mesmo dormindo ela estava tendo uma crise. Ela usava aparelho nos dentes, machucava a boca toda, cortava, né, machucava a boca e tal. Ela acordava de manhã cedo. No caso, a crise dela era crise convulsiva, porque existem outras crises também, né? Não só a convulsiva, né? Quando ele é epilético, né? Ou eu estou errado? Sim, claro. Tem a epilepsia que a gente chama do pequeno mal, né? Ela não é tão severa assim, né? E talvez seja até mais confortável para o terapeuta entrar para trabalhar, né? As convulsivas geralmente são as mais assustadoras. Tem a questão da intensidade e da frequência que elas acontecem, mas indiscutivelmente elas são mais assustadoras, né? Uma recomendação que eu dou para o terapeuta que entrar num caso assim, só concluindo, eu falei de um lado, né? Que é o lado da relação da pessoa com a epilepsia, trabalhar essas questões emocionais, porque uma série de gatilhos emocionais disparam a convulsão, né? Ansiedade e tudo mais. Então, quando você trabalha isso, você já percebe uma redução na frequência dessas convulsões. Por exemplo, uma menina que tinha crise, às vezes, quase diariamente, começou a ter crises assim, com espaços de 3 meses, de 4 meses, né? Imagina a diferença enorme. Tanto que o psiquiatra reviu a medicação e houve uma série de mudanças que ajudaram bastante essa menina. Mas existe uma outra questão também, que é você usar a hipnose, agora mais uma vez, sobre aquele aspecto da neuroplasticidade, que é para produzir mudanças, né, neurológicas através das sugestões hipnóticas, para ajudar essa pessoa a ter uma mudança nesse cenário neurológico que produz essas convulsões, né? Então, é possível estruturar as sugestões, as metáforas e tudo na intenção de criar na mente, né, através da sugestão, esse auxílio, né, vindo de si mesma, né? Esse auxílio vindo da própria mente inconsciente para ajudá-la a diminuir a probabilidade de que ocorram essas convulsões, né? Em epilepsias de pequeno mal, às vezes não chega a ser convulsões, é apenas um estado em alguns casos, é como se a pessoa se desligasse do ambiente por um determinado período, depois ela retorna, mas não tem muito menos riscos de se machucar e tudo mais. Então, assim, em casos como esse, é importante que o terapeuta, primeiro, tenha um conhecimento da questão da epilepsia, um conhecimento mais profundo da questão neurológica, entenda um pouco até mesmo da questão medicamentosa. É importante que o terapeuta saiba... Vai passar o problema. É importante que o terapeuta saiba como agir caso ocorra uma crise dessa durante a sessão. É importante que ele explique para a pessoa que é possível que durante a sessão hipnótica ela tenha uma convulsão, ela pode acessar uma lembrança, ela pode acessar um determinado momento em que ela foi levada a ter uma convulsão, ela tem uma convulsão ali com você, na sua frente, durante a sua sessão, isso não tem problema nenhum. Se você está preparado, você obviamente vai conseguir administrar isso muito bem, realizar os procedimentos. São procedimentos padrão, né, para a pessoa não engasgar e tudo mais, e você seguir com a sessão, né, naturalmente. Isso que você falou é muito interessante. Eu até fiz um vídeo, depois eu posso até colocar junto com a sua entrevista, de como você tratar, como lidar em caso das pessoas terem convulsão. Por que eu fiz esse vídeo? Tem uma pergunta que eu quero te fazer. Muitas pessoas estão fazendo essas técnicas de indução de choque, indução rápida, instantânea, que é o arm pull, de puxar o braço, dar um susto nas pessoas. E aí,
Existem casos que podem falar que é mito ou não. Tem pessoas que dizem que é mito, tem outras que não dizem que funciona. De pessoas que tomarem susto e entrarem em convulsão. Você acha que essas técnicas de induções de choque podem causar uma convulsão em quem tem epilepsia? Então, eu não recomendo, eu não poderia te afirmar que poderia causar ou não a convulsão, né? Claro, algumas técnicas de indução instantânea têm a criação da expectativa como um dos mecanismos de indução. E excesso de expectativa no epilético pode ser o caminho para a convulsão, certo? Então, assim, em tese, poderia sim haver uma ligação entre as duas coisas, mas eu não poderia te afirmar. Porém, em um caso de epilepsia, em um caso de AVC, quando o terapeuta está trabalhando, o caso de drogas é diferente. A recomendação não se aplica em caso de drogas. Mas em caso de AVC e epilepsia, não existe uma necessidade. Por que você faria? Por que o terapeuta faria uma indução instantânea em um caso como esse, né? Principalmente um caso de epilepsia, em que um dos grandes desencadeadores do fenômeno é a ansiedade, e aí você vai desperdiçar a oportunidade de fazer um relaxamento na pessoa, né? É um desperdício isso. A pessoa ter uma convulsão durante o estado de transe é mas muito pouco provável, né? Você tem que estar preparado, mas é muito pouco provável. Por quê? Porque a crise, a convulsão e tudo, nós estamos utilizando esses casos mais severos, né, Felipe, como exemplo, né? Porque são os mais assustadores. Mas a possibilidade de que a pessoa tenha uma convulsão durante a sua sessão de hipnose, a sessão de hipnose de um terapeuta, é muito pequena. Por quê? Porque o estado de transe por relaxamento é exatamente o estado oposto ao estado que produz a convulsão. Tá certo? A pessoa está ali super relaxada, está até desmanchada ali na cadeira, né? Isso é o oposto do estado necessário para produzir uma convulsão epilética, tá certo? Então, assim, a possibilidade é mas muito pequena de que ela tenha uma convulsão durante a sua sessão de hipnose. Muito pelo contrário. A tendência é que esse relaxamento hipnótico, por natureza, já comece a produzir uma mudança com relação à frequência e intensidade das convulsões, porque, óbvio, mesmo após as sessões, parte desse relaxamento segue com ela vai estar mais calma durante aí os próximos dias, ela vai estar mais relaxada, ela vai estar mais tranquila, e isso já vai começar a produzir aí uma tendência cadente no gráfico de convulsões, né? E na frequência também em que ocorrem essas crises epilépticas. Então, assim, é recomendável. Assim, eu recomendo que, num caso como esse, os terapeutas utilizem sempre indução por relaxamento, porque aí você está unindo o útil ao agradável, unindo o processo de aproveitamento que vai acontecer depois a um processo de relaxamento que já é desejável, principalmente para pessoas que têm crises epiléticas. Muito bom mesmo. Israel, eu sei que dá pra gente fazer mais umas 20 palestras de cada tema desses. Hoje foi só uma parte básica. Quero deixar em aberto aqui para poder fazer depois outras palestras com você, outras entrevistas específicas para cada termo desse, né? Essa foi uma introdução de cada um, que foi excelente. Eu mesmo já saí muito, como posso dizer assim, muito mais rico de informação, né? Que hoje que eu digo que a maior riqueza do ser humano é a informação. Então eu sei que hoje eu já conheço o conceito básico de cada um. Já estudei casos separados de AVC, já tive até clientes de AVC, já tive também pessoas com epilepsia, mas a sua visão geral, a sua visão macro é muito interessante. Muito obrigado mesmo. Filipe, eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço pela oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o último Hangout, e ao pessoal que vai estar assistindo esse, que nós estamos fazendo agora. Dizer que eu estou sempre aberto a responder perguntas, a esclarecer dúvidas. Assim como eu disse
anteriormente, eu peço um pouco de paciência se as pessoas às vezes fizerem algumas perguntas e eu demorar um pouquinho para responder, mas é porque, assim, às vezes eu até vejo a pergunta, entendeu? Mas eu não consigo muito ir lá e dar uma resposta de uma frase, assim, às vezes eu gosto de dar uma resposta mais completa para evitar que haja uma má interpretação. Então, por isso, às vezes, é muito corrido e eu preciso de um pouco mais de tempo. Mas vou responder todo mundo que fizer perguntas com o maior prazer. E estou sempre à sua disposição também. Quando você quiser que a gente faça esse bate-papo aqui, pode contar comigo em qualquer caso que você queira e tudo mais. Assim que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Legal. E se as pessoas quiserem te encontrar, tem algum site, página no Facebook, alguma coisa assim? Algum contato? Eu recomendo que as pessoas que assistirem esse vídeo e se interessarem pelo conteúdo, que curtam nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/Clínica Insight. Depois eu vou te passar por escrito para você adicionar, né, no vídeo. Porque aí lá vocês avião passando de novo. Porque lá na nossa fanpage vocês vão estar sempre acompanhando tanto o nosso trabalho aqui, como novidades também que a gente posta e tudo, enfim, né? Todo o conteúdo que a gente consegue disponibilizar, a gente disponibiliza através dessa página e também das comunidades que a gente já conhece e a maioria do pessoal e terapeuta já participa. Né? Maravilha, maravilha. Então, Israel, muito, muito obrigado mais uma vez. Cara, e até a próxima. Obrigadão mesmo. Um abraço. Até breve. Um abraço. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose, acho que fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.